O que é tratamento paliativo do câncer? Eu recebi essa pergunta nos comentários de um vídeo que eu fiz aqui para o canal e achei interessante, ao invés de responder lá, trazer isso como um tema de um vídeo aqui, pois sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm. A palavra paliativo ela recebe uma conotação que muitas vezes não é o que quer dizer exatamente. Na oncologia ela parece ser um termo um pouco mais pesado do que em outras especialidades, que também fazem tratamentos paliativos das doenças. E a minha intenção nesse vídeo é explicar isso para vocês e desmistificar um pouco o que está por trás dessa palavra e o que muitas vezes é interpretado com relação a isso. Então vem comigo nesse vídeo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Lucian, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema do vídeo, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda tanto aqui no crescimento do canal, a fortalecer cada vez mais nossa comunidade, mas principalmente essa informação chegar a mais pessoas. E o tema desse vídeo, especialmente, pode ajudar muita gente, que às vezes recebe um diagnóstico, é explicado que vai fazer um tratamento paliativo, por exemplo, e pode ficar muito nervoso, muito angustiado, não entender bem o que aquilo quer dizer. Então me ajudem a divulgar essa informação. Também, para quem quiser participar mais aqui do canal, ter prioridade nas respostas de perguntas, ajudar com relação a temas, existe a possibilidade para se tornar membro, uma aba logo ali ao lado do botão de se inscrever. E também para quem precisar, de repente, se eu puder ajudar de alguma outra forma com um atendimento online, tem o contato aqui para agendamento de consultas, vocês podem encontrar isso na descrição desse vídeo. E bom, tratamento paliativo, por mais que essa palavra receba uma conotação diferente do que ela é, basicamente quer dizer um tratamento de controle. Ou seja, tudo aquilo que na medicina nós tratamos e que não tem cura, se a gente for analisar por definição, seria um tratamento paliativo. Na prática, a gente acaba trazendo muito esse termo do paliativo dentro da oncologia, e às vezes muito mais para pacientes que estão em fim de vida, terminais, em outros tipos de hospital. Mas, se a gente considerar o que significa o paliativo e como que, na verdade, nós também utilizamos isso na prática, ele é um tratamento de controle. Eu vou dar um exemplo para vocês. Diabetes mellitus. No momento em que eu trato esse vídeo, é uma doença que não é curada. Todo mundo que tem diabetes vai ter que tomar medicamento, seja insulina, drogas orais, para o resto da vida. Ou seja, é uma doença incurável, um tratamento paliativo. Só que se eu falo para um paciente que está tratando diabetes, o tratamento dele é paliativo, não cai nessa conotação como é a da oncologia. Então vamos tentar entender isso melhor. Quando eu pego um paciente com câncer, vou dar um exemplo, um câncer de próstata com metástase óssea, eu não vou conseguir mais operar essas lesões, tirar todas elas. Nesse caso, o tratamento ele é paliativo. Eu vou dar algum medicamento, vou utilizar alguma coisa que vai controlar aquela doença. Pode ser que reduz, pode ser até que ela desapareça na maioria dos focos, às vezes até em todos. Mas aí o paciente não está curado nesse momento, ele está com a doença sob controle. E ele vai ter que usar esse medicamento por tempo indeterminado, seja quando ele deixar de funcionar ou se ele causar alguma toxicidade. Então essa é a conotação que o tratamento ganha naquele paciente que tem metástase, que tem doença mais avançada. Na grande maioria das vezes, o que nós conhecemos hoje da medicina, ainda não é possível curar. Então o tratamento possível é aquele que fornece controle. E veja, eu citei o exemplo do diabetes, eu poderia usar, por exemplo, hipertensão arterial, hipotireoidismo. Quem está me assistindo e tem esses problemas sabe que está tomando remédio e não para mais de tomar, vai tomar para o resto da vida. Esse é o conceito de um tratamento paliativo. Vamos pensar como uma doença crônica, um tratamento crônico, que é diferente de uma quimioterapia num paciente que está fazendo tratamento curativo, de alguém que está tomando antibiótico e vai utilizar por 7 dias. O tratamento paliativo ele tem uma outra finalidade. Quando eu penso na parte medicamentosa, é isso, eu vou dar um medicamento para controlar a doença e vou utilizar isso por um tempo indeterminado, enquanto isso funcionar. Na radioterapia, eu posso fazer radioterapia paliativa também, com o intuito de controle. Vou dar alguns exemplos. Um paciente tem um câncer de estômago e está tendo vômito com sangue. Eu posso fazer uma radioterapia no estômago com o intuito de controlar aquele sangramento. Um paciente que tem uma metástase óssea na coluna causando muita dor.
eu posso fazer radioterapia naquele foco com o intuito de controle de dor. Isso é tratamento paliativo, fornecer controle, melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida. Veja, em nenhum momento que eu citei o que é tratamento paliativo, eu falei em tempo de vida. Esse que é o cuidado que nós temos que ter. Eu posso ter pacientes em tratamento paliativo que estão vivos há muitos anos. E de novo, você provavelmente conhece alguém que está tratando diabetes, pressão alta há 10 anos, 20 anos. A mesma coisa é o tratamento paliativo aqui. É claro que o câncer é uma doença um pouco diferente, mas na prática hoje nós já temos pacientes que estão há muitos anos em tratamento paliativo e que estão bem, têm uma boa qualidade de vida, têm um bom controle. Tudo isso o avanço da medicina tem nos proporcionado aos poucos em alguns tipos de câncer. Ainda há doenças muito agressivas que a gente tem um pouco mais de dificuldade de tratar. Porém, em muitas situações, o paciente, mesmo com uma situação paliativa, com uma doença incurável, consegue ter um tempo de vida grande e uma qualidade de vida muito boa. É isso que nós temos que entender. Além de medicamento, radioterapia, a cirurgia também pode ter um intuito paliativo. Por exemplo, o paciente tem um câncer de intestino, já com metástase, e acontece uma obstrução. Eu posso ir lá e operar aquela obstrução, fazer uma colostomia, por exemplo, para o quê? O paciente seguir a vida dele normalmente, mas resolvendo aquela obstrução, sem que aquilo seja um problema. Passar uma sonda para alimentação direto no estômago, se eu tiver algum problema para comer. Enfim, a cirurgia também pode ter o seu papel no cuidado paliativo. E aí, qual que é a chave aqui do vídeo? Entender a diferença entre tratamento paliativo, entre cuidado paliativo, e a diferença entre o paciente que está em estágio terminal. Essa é outra situação. Isso independe também do tipo de doença, seja na oncologia, na cardiologia. Todos nós, enquanto vivos, temos o nosso fim de vida. Isso todos nós sabemos. E mesmo nas doenças no tratamento, isso vai chegar em algum momento. Então, quando o paciente está em fim de vida, isso é uma outra abordagem, um outro tipo de tratamento. Tratamento paliativo é uma outra coisa, ele vai envolver controle da doença e não tempo de vida. Acho que esse é a grande mensagem aqui do vídeo, não confundir essas duas coisas. Quando você que está aqui assistindo ouvir de algum médico que o paciente ou que você está em tratamento paliativo, não interprete isso como tempo de vida, não tem nada a ver. É só a forma como vai ser feito aquele tratamento, como ele é pensado. Ele é uma forma de terapêutica de controle. Eu não estou imaginando um tratamento tão intensivo que vai eliminar toda a doença. Isso é feito por quê? Porque a gente ainda não conhece uma forma de fazer isso. E às vezes na prática, o tratamento paliativo ele pode ser até melhor do que um curativo em algumas situações. Tem pacientes que o curativo, às vezes ele é tão intensivo que ele pode trazer uma situação pior para o paciente. Vou dar um exemplo aqui mais extremo. Um paciente de 85 anos, uma paciente com câncer de mama, por exemplo, que precisa fazer uma cirurgia muito grande, que já tenha problemas cardíacos, já tenha tido outras questões e tem um risco muito grande na cirurgia. Será que é melhor eu partir para uma cirurgia agressiva, para uma químio, para uma rádio, ou fazer um tratamento de controle ali e dar um tempo de vida para ela grande com essa doença controlada? Às vezes o paliativo ele pode fazer mais sentido em algumas situações, dependendo do tipo de paciente. Então entender a necessidade de cada pessoa individualmente, isso também é algo fundamental dentro da oncologia e algo que pode fazer muita diferença. Essa era a mensagem do vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Mais uma vez, queria pedir, se inscrevam no canal, curte esse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários as dúvidas de vocês, vejam que uma dúvida virou um vídeo hoje. Isso me ajuda também a ter mais ideias de temas, entender mais o que vocês precisam, quais são as angústias, o que vocês não têm entendido na prática, no dia a dia da oncologia. Beleza? Até o próximo.